Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês novamente. 11º episódio do Pode Deixar. Vem ser diferente com a gente. E hoje eu tenho um imenso prazer. Tenho prazer com todos os convidados. Mas hoje eu tenho imenso prazer de conversar com... É muito legal, né? Quando a gente traz aqui um convidado e esse convidado é seu amigo, né? Então eu fico muito feliz em trazer a doutora Priscila Rebelo. A doutora Priscila, ela fez a residência de cirurgia geral no Hospital Luzia de Pinho Melo e fez a proctologia no Hospital Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo. Ela é coloproctologista e ela é referência, principalmente na nossa região, lá do Alto Tietê, em doenças inflamatórias intestinais e também na parte de coloproctologia e em oncologia. E eu chamo ela há muito tempo de Pri, porque ela é minha amiga. Então vou aqui ter a intimidade em chamada de Pri. Pri, muito obrigado por você estar aqui. Para mim é um grande prazer poder conversar com você. Bom dia, gente. Para mim, um prazer inenarrável. Inenarrável! Estar aqui com o meu professor desde a época da faculdade. Não podia deixar de falar, né? E hoje meu colega colega de centro cirúrgico de quarta-feira. Como que pode eu ter sido professor dela se eu tenho 37 anos de idade? É um absurdo, isso é uma mentira descarada. Bom, quem vive lá com a gente sabe, né? Bom, Pri, falar de coloproctologia é uma coisa, eu acho, fundamental. Nós estamos aí acompanhando a situação de um artista, né? De uma artista que está com câncer de intestino. Eu peço a Deus e todo mundo está torcendo para a plena recuperação dessa artista. E o assunto câncer de intestino veio à tona. Mas eu vou ser sincero para você, Pri. No meu ambiente de oncologia, eu tenho visto... estou tendo uma impressão, você me corrige se eu estiver errado, não me corrige nada, que foi minha aluna, não vai corrigir nada aqui. Mas você me corrige se eu estiver errado, parece que eu estou vendo muito mais casos de câncer de intestino do que eu via antes. Isso é verdade? É verdade. E a gente percebe que nos últimos anos tem aumentado muito os casos de câncer de intestino, tanto em homens quanto em mulheres e pacientes mais jovens, né? Então, esse aumento vem aparecendo, a gente vê não só no SUS, mas no particular, é um aumento importante. Então, acho que é importante a gente falar do assunto, né? As formas de prevenção e tudo mais. E quando a gente tem uma pessoa, assim, com grande visibilidade, igual é o caso dela... eu acho importante que o que ela fez, ela não escondeu, né? Ela foi, falou. E eu tive muitos pacientes no consultório que falaram, ai, doutor, eu ouvi a fulana, a outra que também falou, e eu fiquei com medo, porque eu nunca fiz o exame. Então, muita gente procurou em função dessa exposição. Dessa informação que essas pessoas levaram para... Cada um tem o seu pensamento e a intimidade de cada um só se faz referência à própria pessoa. Mas eu acho que, minha humilde opinião, se alguém tiver errado, tem todo o direito, mas eu acho que quando uma pessoa importante, ela tem uma determinada doença, eu acho que ela ajuda muito, né? Teve aquele, eu acho que foi o Thiago Leifert, se não me engano, acho que a filhinha dele teve o problema ocular, ele abriu isso para a imprensa, ajudou muita gente, né? É óbvio, né? Você não é obrigado a falar quais são os seus problemas. Mas quando alguém importante da mídia, é igual você falou, isso fica bem... Eu acho que por mais que a gente, como médico, enfim, faça as orientações ou existem as campanhas, mas quando essas pessoas, né, que tá ali no Instagram se expondo, elas colocam pro público, eu acho que isso daí abre até às vezes mais. Porque a gente tem um mês específico do câncer de intestino? Tem o Março Azul. Março Azul? Março Azul. Precisava copiar a gente?
coisa. Tá mais ou menos ali no... Novembro azul, próstata. Vai lá, próprio, quer copiar. São vizinhos de trabalho. Colocava lá, março verde, amarelo. Antigamente era setembro verde, mas aí depois mudou pra março azul. E acho que agora fixou como março azul. Mas não é muito exposto, né, Pri? O março azul. Nossa, eu não sabia. Eu acho que agora eu não vou te dar... Não tenho certeza, mas acho que de uns 2, 3 anos pra cá que tem sido mais exposto, né? E do câncer de intestino, eu separei aqui várias pautas para falar sobre ele. Quais são os sintomas, normalmente? Então, assim, o câncer que a gente chama de colo retal, porque ele pode acometer tanto o cólon, né, quanto o reto. E o reto é o final do intestino grosso, mais próximo ao ânus. A gente vai depender da localização. Então, num primeiro momento, um câncer inicial... dificilmente ele vai dar sintoma. Então, esse é o problema, né? Porque ele tem uma prevalência alta, mas a gente não tem o sintoma, não tem nada específico. Então, quando ele começa a dar sintoma, ele já está mais avançado. E aí, a gente pode ter dor abdominal, diarreia, alteração do hábito intestinal, né? Então, ou diarreia ou constipação, né? O sangramento, e aí ele pode vir como um sangramento vermelho vivo ou como um vermelho mais escuro. Enfim, perda de peso, anemia. É uma coisa interessante, né? A gente já entrevistou vários convidados aqui. Próstata, fase inicial, sem sintomas. Pulmão, com a doutora Gabriele, no começo não tem sintomas. O colo retal também. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Vamos imaginar que aqui é a luz do intestino, né? Ó, pessoal, aqui é a luz do intestino. Como que o câncer intestino cresce? Ele cresce para dentro, para fechar? Ou ele cresce assim, tipo, rodeando assim, superficial? Ele pode crescer das duas formas. E o mais comum, porque a gente tem o câncer hereditário, né? Que é o mais incomum. É hereditário, o de colo retal? Não, então, a gente tem os hereditários, eles são mais incomuns. E a gente tem os esporádicos. Incomuns, tá. Né? Então, os esporádicos, o que eles são? E a maioria vem de um crescimento de um pólipo. Tá. Então, eu tenho um pólipo na luz do intestino que... Pólipo, pra quem tá vendo, o que é? É uma verruguinha? Como se fosse uma verruguinha. Tá. E aí, essa alteração, né? Esse pólipo, ele vem de mutações genéticas que vão acontecendo ao longo do tempo. E por que isso acontece? Aquilo que a gente já sabe, né? Então, estilo de vida, alimentação, falta de ingesta das fibras, sedentarismo, cigarro, bebida alcoólica. Nós vamos falar nisso aqui. Toda colonoscopia que tem pólipo, ele tem que ser retirado? Aí vai depender do tipo de pólipo. A maioria, sim. A gente tem alguns pólipos que eles são mais inflamatórios, que às vezes até... Aí eles têm uma localização específica, tal. Mas, num geral, a colonoscopia, uma das funções é diagnosticar esses pólipos. E aí, quando possível, fazer a retirada, né? Porque eu fico pensando para quem tá assistindo. Puxa vida, deu pólipo no meu exame. O médico não fez biópsia. Existem várias coisas, né? Às vezes aqui as perguntas são só para contra a parede. Você não vai achando que vai ser fácil. Se é um pólipo pequeno, uma localização tranquila, o paciente tá bem, eles tiram. A maioria das vezes tira. O que pode acontecer, às vezes, um pólipo grande. Ou, por exemplo, que a gente, às vezes, tem problema em local que é SUS. O pólipo maior não tem o aparelho. Não tem o material para tirar. Mas, assim, num geral, diagnosticou o pólipo. É um pólipo pequeno. Vai tirar e vai mandar para biópsia. Durante a colonoscopia, provavelmente, o médico que está fazendo, ele olhando esse pólipo, ele já tem mais ou menos uma noção se pode ser maligno, né? Alguns sinais desse pólipo. Sim. E hoje em dia tem um monte de tecnologia que a gente pode avaliar isso até de uma forma melhor, né? Durante o exame? Isso. Alguns... Como se fossem zoom, algumas luzes que ajudam a gente a ter uma ideia. Então, eu poderia falar que quando este câncer começa a dar sintomas, é que ele começa a fechar a luz do intestino? Ou ele começa a fechar a luz do intestino... Ou, por exemplo, um câncer do lado direito do intestino, do cólon direito, ele pode dar diarreia, pode dar anemia. Sim. Então, às vezes, o paciente tem sintoma inespecífico, tem cansaço. Aí vai investigar, tá com uma anemia importante. Então, assim, né... mas geralmente é um câncer mais avançado. O câncer do cólon direito
ele dá menos sangue nas fezes que do lado esquerdo? Não, ele dá... Os dois dão sangramento nas fezes. Do lado esquerdo, geralmente o paciente vê uma cor mais vermelho vivo. Do lado esquerdo, mais vermelho vivo. Se... Pessoal, tentar mais perto ali para ser eliminado, perto do ânus. E o lado direito, ele já mistura um pouco mais nas fezes, e aí às vezes fica mais escurecido. Aqueles pacientes que muitas vezes no PS a gente fala, saiu igual borra de café. Aí tem a questão da hemorragia digestiva do trato mais alto, né? Então, estômago, intestino delgado, duodeno. Mas do lado direito, ele é um pouco mais misturado nas fezes também. E ele pode ficar mais escurecido. Então, vamos lá. Essa coisa é muito importante que a doutora Priscila está falando. Para você que está em casa. O câncer o colo retal no início não dá sintomas. E quando ele começa a dar sintomas, normalmente é uma dor abdominal. Pode ter sangramento. Pode ter sangramento. Pode ter sangramento, dor, alteração do hábito intestinal é muito importante, tanto diarreia como constipação. E às vezes a gente examina o paciente, a gente até consegue sentir uma alguma massa, massa palpável. Alguma coisa. Pessoal, a gente vai falar daqui a pouquinho de hemorroida. Só tomar cuidado, porque às vezes você tem uma hemorroida inicial, né, doutora? Doutora Pri. E ele vai se limpar, vai ter sangue e vai achar que tá com câncer, né? Não. Não, geralmente a causa principal é a hemorroida, né? Ainda mais paciente que já sabidamente tem hemorroida. Por isso que é importante procurar um médico, né? É difícil, né? Pra porque ter hoje, certeza né? do que tá acontecendo. A gente já falou, doutor Google, né? Se você coloca lá, sangue na urina, sangue no intestino, meu amigo... É câncer e você vai morrer em 6 meses. É câncer, você tá com 6 meses de vida. Sem procurar o prócto, fica bem difícil. Na urologia, a gente já teve aqui, eu falei sobre o Novembro Azul, né? O ano passado, sobre câncer de próstata. E a importância do toque retal na prócto? Então, o toque retal, ele vai pegar, assim, a gente vai fazer diagnóstico diferencial, lógico, né? Então, o exame físico da região vai me mostrar realmente se ele tem uma hemorroida, uma fissura, uma fístula, às vezes um processo inflamatório no reto, né? Que pode justificar também o sangramento. Mas eu só consigo... E aí, com o toque também, mas eu só vou conseguir avaliar o reto. Então, se eu tiver, por exemplo, um tumor acima, no sigmoide, por exemplo, que é um pouquinho mais acima do reto, você não vai conseguir ver com o toque retal. Mas, então, a rotina o paciente chega no seu consultório. Doutora Priscila, eu tô tendo um pouco de... Eu tô sentindo um pouco de dor abdominal. Eu fui fazer cocô esses dias e saiu lá um pouco de sangue. Eu tô me sentindo meio fraco. Quais são os passos daqui para frente em relação a esse paciente? Primeiro, a gente avalia a história como um todo, né? Então, assim, a idade do paciente, histórico familiar, o antecedente pessoal. Às vezes, o paciente fez já uma colona alguns anos atrás. Ele tinha um antecedente de pólipo e nunca mais procurou. Então, a gente avalia tudo isso. O paciente com sintoma, e a gente, né, não tem muito o que fazer. A gente acaba pedindo o exame de sangue, pede a coluna também. Já pede a coluna de cara para todos? Uhum. Virou meio... Se o paciente... A gente tá falando de um paciente que tem sintoma, né? Um paciente totalmente assintomático, que vai assistir aqui o Pode Deixar e vai falar, tive lá, eu vim para fazer coluna. Aí a gente vai avaliar, tem sintoma? Não tem. Tem histórico familiar? Não tem. E a idade? A gente indica hoje em pacientes assintomáticos... Ela pula as minhas perguntas. para seguir o raciocínio. Meu Deus. Como que é? Já vamos aproveitar. A gente indica em pacientes assintomáticos a partir de 45 anos. Pessoal, vamos lá. A partir de 45 anos, tem que fazer colonoscopia. Tem não, né? Deveria. A gente recomenda. Recomenda. Não tem que fazer nada. Só obedecer a sua esposa, que é importante. 45 anos, colonoscopia de quanto tempo? Aí vai depender do resultado da primeira colonoscopia. Pera, eu não tenho nada, nenhum familiar com câncer intestino. Tenho 45 anos. Aí você vai ganhar um pedido de colonoscopia. Tá. Colonoscopia minha deu normal. Aí a gente... Isso daí existe um pouco de divergência, mas a gente recomenda entre 5 e 10 anos. Vamos repetir, pessoal? Você tem 45 anos, não tem nenhum parente com história de câncer intestino. Pri, faz a colonoscopia e daí depois vai repetir até o fim da vida entre 5 e 10 anos? Isso.
Então, se eu... Ou se por acaso no meio do caminho você começou a ter algum sintoma e adianta, lógico. Tá, vou morrer com 100 anos de idade. Então, na teoria, eu vou fazer aí 4, 5 colonos até os 100 anos. Não, porque a partir de 76... Você achou que ia ser fácil assim? Ó, achei que ia cair uma pergunta, mas eu já sabia. A gente tem a recomendação de que, assim, um paciente... É lógico que hoje em dia as pessoas estão vivendo até mais tempo, bem, né? Então, às vezes chega um paciente com 75 anos, que você olha e fala, meu Deus, tá melhor que eu. Ontem atendi um paciente 75... Ontem não, ontem foi domingo, né? Semana passada atendi um paciente com 75 anos que queria receita de Viagra. Então. Pra ter relação. Pertence, diabético, foi homem do céu. Exatamente. Então, até... Aí a gente avalia a questão da sobrevida. Então, esse paciente, será que ele tem condições de viver pelo menos 10 anos bem? E aí, a gente até... Um paciente de 70 e poucos anos até pode pedir uma colono. Mas, assim, um paciente com 75 anos, que cheio de comorbidade, que não, clinicamente não é bem, você não vai fazer. Não tem a recomendação mais de... Às vezes nem aguenta o exame, Nem né? aguenta. Entendemos. Você entendeu essa parte. Beleza. Agora vamos para aquele paciente que vai te procurar com 45 anos, que a mãe dele morreu de câncer de intestino. Então, aí a gente avalia a questão da idade. Então, se a mãe... Porque o paciente que tem histórico familiar... Ah, mas minha mãe morreu com 70 anos... Tudo bem, é um câncer esporádico, não é uma coisa hereditária, né? Agora, aí a gente vai pedir a colono mesmo assim, porque ele tem 45 anos. O que vai mudar é se a gente vier um resultado, por exemplo, tem pólipo. Então, aí a gente muda a indicação do tempo da colono. Tá. E aí, como que a gente vai fazer isso? De acordo com o tipo de pólipo. Então, tamanho do pólipo, tipo histológico, né? Que o patologista vai avaliar. E aí, a gente pode recomendar repetir, às vezes, até em menos de 1 ano. Ou 2 anos, 3 anos. Aí vai depender do tipo de pólipo que vai dar. Que vai dar. Você tem muitos problemas, igual eu tenho na urologia, de o clínico pedir colono indiscriminadamente? Pessoal, não tô criticando vocês, clínico. Pelo amor de Deus, é uma suposição clínica. Vou melhorar. O clínico, o cardio, o endócrino, o urologista. Não, muito pelo contrário. Assim, tem. Então, por exemplo, eu tenho muita paciente mulher que já vem com o pedido da ginecologista. Tá. E eu acho importante isso, porque às vezes o paciente nem sabe como chegar no prócto. Verdade. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tem muita paciente que vem e fala: ah, doutor, eu queria fazer, mas o médico disse que é só você que pode pedir. E não é verdade. Né? Mas, assim, às vezes eu acho que... Não sei se é medo de Por que eu tô te falando isso? Porque eu vejo muito paciente, às vezes, passar comigo, igual, doutor, eu fiz uma colonoscopia em janeiro, daí eu já fiz, o cardio pediu outra em setembro, e as duas normais. Isso sim. O que às vezes vem paciente, em 1 ano fez de 6 em 6 meses, aí você olha por quê? Ah, tá, o cardio pediu. Aí você fala, mas esse pólipo aqui tão pequeno, tão benigno, só daqui 3 anos. Então, isso sim. Mas, assim, pedir por pedir... às vezes o paciente quer fazer e o médico... Não sei se é medo, o que é. Mas eu tenho alguns pacientes que vêm só para pegar o pedido de exame porque outro médico não quis fazer. Tenho 30 anos de idade, não tenho nenhum parente e quero fazer colonoscopia. Então, aí a gente vai avaliar se o paciente tem sintoma, né? Não tenho sintomas. A gente indica não fazer. A não ser que, por exemplo, o paciente tem sangramento da hemorroida, vai operar a hemorroida. Mas assim, não tem indicação de fazer. Com 30 anos assintomático, não. Entendi. Importante isso daí, pessoal. E a gente resume tudo isso que a Pri falou numa situação. Você quer saber? Procure o coloprocto. Porque não adianta você chegar no urologista, para mim, e querer tirar as dúvidas. Eu vou mandar você pro procto. É igual chegar com a Priscila, ela foi lá fazer exame de toque e ela percebeu um nódulo na próstata. Ela vai mandar pro uro, gente. Não tem jeito. E eu tenho muita paciente que me procura para avaliar a próstata. Mas eu falei isso no meu stand-up que eu fiz aqui. Ô, doutor, isso fica um bravo. Não, mas você não trata de hemorroida? Mas você já vai fazer o toque retal, você não pode ver minha próstata? Não, o que eu posso fazer assim, eu peço PSA já, e aí eu te mando pro uro, que aí você já vai pelo menos com o resultado do exame de sangue. Mas eles confunde muito especialidade nossa. E médico também, viu? Eu já peguei médico, eu falei isso no stand-up. Que encaminhou hemorroida pra eu tratar.
Falei, ué. Bom, beleza. Então a gente já viu o câncer de intestino, porque, pessoal, esse assunto é tão importante que a gente tem que sempre raciocinar aqui. A gente já viu, então, de colonoscopia, de a idade para fazer. Eu escuto muito paciente falar assim: eu fui no médico, mas eu fiquei muito bravo, que ele não pediu colonoscopia, ele pediu uma retossigmoidoscopia. Qual a diferença? A colonoscopia, ela vai ver todo o intestino grosso, né? O reto e todo o cólon. A retossigmoidoscopia, ela O intestino grosso é aquele que você falou? Ele vem do... A gente tem o ânus, depois do ânus tem o reto. Do reto eu tenho o sigmoide, o cólon esquerdo, o cólon transverso e o cólon direito. O intestino... A colonoscopia, ela vê todo esse intestino grosso. Tá. A retossigmoidoscopia, ela vai ver até o sigmoide. Então, ela não vê tudo, né? Se você tem um paciente com queixa, por exemplo, de sangramento, hemorroida e tal, você até pode pedir uma retossigmoidoscopia, mas pensando em avaliar a questão de pólipo, câncer de intestino, ou se o paciente tem um sintoma, fazer mesmo, né, um screening, aí não tem muito. Porque é meio assim, meio esquisito, né? Eu pedir só a retossigmoide e não pedir a colono. Para avaliar câncer de intestino, não. A gente tem as indicações e a gente até pode fazer isso em consultório. Mas, assim, não para questão de screening de câncer coloretal. Daí você vai lá e faz a coluna e vem escrito assim: este exame não visualiza o reto e hemorroidas. Tem que fazer a anoscopia. Isso. É muito complicado ali na hora de você ver o ânus? Isso, daí é uma coisa... A gente vai conversar disso mesmo. Porque, na verdade, é assim, ó... Falei! Achou que ia ser fácil. Eu vou lá, eu vou detonar as perguntas. Não. Tá bom. O que é isso? É porque, na verdade, a anoscopia a gente faz com aparelho, né? Isso faz parte do exame físico do prócto. Então, assim, se o paciente, por exemplo, você pediu a colono, mas o paciente queixa que ele tem hemorroida também. Eu não espero que você, como urologista, vá fazer uma anoscopia no paciente. Mas você pediu a colono para ele. Ele vai chegar lá e vai fazer a colono. Quando que ele vai fazer a anoscopia? Se você pedir colono mais anoscopia, né? E aí tem toda uma questão... É o convênio, são exames diferentes. Né? Isso. Mas eu falo assim... Mas numa consulta médica com o coloproctologista, o ideal é que ele faça a anoscopia, e aí quem vai ver a hemorroida, a fissura, enfim, né, a região do ânus, do canal anal, é o médico na consulta. Agora, por exemplo, se ele passou com um cirurgião geral, ou se ele passou com um gastroclínico, eles... Porque você fica numa situação difícil, né? O paciente chega pra você: oi, doutora, tudo bem? Eu tô com hemorroida, mas olha, para adiantar, eu já fiz a colonoscopia. Aí a gente faz a anoscopia no consultório. Mas faz parte do exame do prócto no consultório. Porque se o seu exame da anoscopia ainda ficar com dúvida, você vai ter que pedir a retossigmoidoscopia, não vai? Não, mas se ele já tem a colono, normal, eu faço a anoscopia, tá normal também? Porque aí a gente avalia tudo na hora da consulta. Entendi. Mas a questão é que, às vezes, o que acontece muito? O paciente vem com essa queixa de hemorroida. Aí ele tem idade e tal. Aí ele passou, por exemplo, com o clínico. O clínico pediu a colono. Aí o paciente, quando vem, ele fala: olha, doutora, mas aqui não viu que tem hemorroida. Então a gente tem que explicar isso pro paciente. Explicar pra ele, né? A colono não serve mesmo para ver hemorroida. Às vezes, tem colonoscopista que vai lá, escreve, coloca como observação, mas não é parte do exame. Não é parte, né? Porque, pessoal, as tabelas de convênio, a tabela SUS, elas pagam diferentes. Um exame é a colonoscopia, a outra a retossigmoidoscopia. Então, o médico tem que pedir. Se ele não pedir, não vai ser feito. Isso é uma parte burocrática, mas que não tem jeito, né? A gente escuta muito a preocupação do paciente, quando eu atendo também, que tá com essa queixa de intestino, falar: doutora, eu vou ter que usar, eu tô com problema de intestino, será que eu vou ter que usar aquela bolsa que sai cocô? Em que situação o câncer do intestino, o paciente vai ter que fazer uma colostomia? Que é a colostomia, pessoal, que é aquela... Sai o cocô aqui na bolsa. Isso. Então, assim, algumas situações. A gente tem uma localização de câncer de intestino, que é o reto baixo, que o paciente vai ser submetido ao tratamento que a gente chama de neoadjuvante antes, né? Que é a quimiorradioterapia. E aí,
Quando a gente opera esse tipo de câncer de reto baixo, Reto baixo. que aí é bem próximo da região do ânus, muitas vezes a gente tem que fazer uma cirurgia que chama amputação abdômeno-perineal. A gente faz a retossigmoidectomia e a gente tira a região do ânus também. Então, esse paciente vai ficar com uma colostomia definitiva. Não tem Definitiva. jeito. Até hoje não tem uma técnica diferente. Existe alguns tratamentos que a gente faz a doutora Angelita Gama, que é a coloprocto aqui mais famosa do Brasil, ela propôs um esquema de tratamento exclusivo com quimio-radioterapia, né? Para evitar esse tipo de cirurgia, ou para adiar esse tipo de cirurgia. Mas não é qualquer paciente que responde, não é todo mundo. Casos selecionados. São casos selecionados. Então, a ideia disso seria o quê? Evitar ou adiar esse processo da colostomia. Agora, depende dessa localização. Então, quando a gente tem o câncer nessa localização e ele não responde totalmente a esse tratamento com quimio-radioterapia, não tem jeito. A gente precisa fazer a colostomia. De uma forma muito geral e grosseira, quanto mais baixo, perto do ânus, maior a chance de fazer colostomia? E aí... Bem mais grosseiro, ou menos. eu sei que é difícil isso. E aí a gente tem, por exemplo, o paciente que operou na urgência, tumor perfurado ou tumor obstruído, às vezes o paciente clinicamente não está bem, então isso daí são casos com chance de precisar fazer uma colostomia, ou o paciente que teve um câncer que a gente... Quando vai fazer a cirurgia, a gente tira aquele câncer e ele tem uma anastomose de risco. Então, a anastomose é uma costura do intestino muito baixa. Então, a gente faz, às vezes, uma ileostomia protetora. É provisório. Provisório. Tá. Depois de um tempo, cicatrizou, o paciente Ele ficou vai bem, lá vai lá e reverte. Tá. Porque, pessoal, também na urologia tem esse tipo de cirurgia, só que a bolsinha só sai urina, não sai fezes, né? Por isso que a gente tem um certo entendimento sobre isso. Quando você chega pro paciente, tá lá com o diagnóstico, tudo, e o diagnóstico é que ele vamos supor que você tem quase certeza, né? Você tem uma provável certeza, também tá errado, né? Quase certeza, provável certeza. Uma chance. Isso. Convidada vai ganhar um livro por causa disso. Quando você sabe que a chance é muito alta dele ter que usar uma colostomia definitiva, como que é dar essa notícia para um paciente de 45 anos de idade? 50 anos, vai. Às vezes até mais novo, né? A gente acostuma, né? Então, a gente já tem meio que um jeito, assim. Mas, assim, independente da idade, tem paciente que fala, olha, se vai salvar minha vida, se vai ser pro meu bem, ok. Mas tem paciente que fala, eu prefiro morrer do que ficar com bolsinha. E a gente já teve paciente que não operou porque não aceitava a bolsinha. A gente sabia que a bolsinha era uma opção, né? Uma grande chance de ficar com a bolsinha no pós-operatório. E tem paciente que não aceita de jeito nenhum. Então, assim, tem casos e casos, né? A gente faz de tudo para não deixar o paciente com colostomia, mas muitas vezes não tem o que a gente fazer. E aí, a gente explica que é provisório ou não, né? Mas a gente explica toda a situação. E a gente tem muito paciente que tem vida normal com bolsinha de colostomia. A gente tem paciente que vem e fala, posso não reverter? Vai me trazer algum problema? Ficar? Porque eu me acostumei, eu tô bem, isso salvou minha vida. Então, assim, a gente tem que expor os riscos para o paciente e aí, né, conversa ali na hora. Esse caso, lá em Mogi, existe uma ONG, se eu não estiver enganado, de ostomia, né? Ostomia é quando vai colocar uma bolsinha, gente. Daí tem a colostomia do intestino, tem a... Ileostomia. Então tem ostomia. E lá em Mogi, eu sei, pelo menos eu acredito que tenha. Você sabe ainda se tem essa... Tem pelo SUS, que é um lugar que eles fornecem as bolsinhas para os pacientes. Tem a enfermeira que orienta, porque às vezes tem algumas complicações, né? Sim. Então, a gente manda todos os pacientes para lá. É uma ONG que parece que eles dão curso, eles têm profissionais para
que orientar, que pega a bolsa, porque isso eu acho que é fundamental, Sim, né, para esses sim, pacientes, é. né? E a gente tem as próprias empresas de bolsinha, elas se dispõem a ajudar o paciente, orientar. Entendi. Tem enfermeira, né, estomaterapeuta que ajuda também. Às vezes o paciente não é do SUS, tem condição de pagar um acompanhamento e tal. Essas, Então, hoje em dia tem a equipe de enfermagem, né, especializada nisso. essas bolsinhas, como que é? Troca a cada hora que sai as fezes? Todo dia? Tem que trocar. Não a bolsinha em si, ele esvazia a bolsinha. Tá. E até é legal a gente falar disso, porque essa semana eu vi que tem um estádio de futebol aqui em São Paulo que inaugurou um banheiro para ostomizado. Ô, louco, pode falar o estádio qual é? Pode Depende. Não, acho que você vai gostar. Eu vi, porque a gente tem uma paciente que ela é embaixadora Fala do de estádio. empresas, e aí eu vi que ela postou lá no Morumbi. Ah, só podia ser, né? O melhor estádio do mundo, o mais lindo, o mais bonito, o mais maravilhoso. Ô, Morumbi, eu fico até emocionado de falar, meu Deus. E ele... Tinha que ser o Morumbi, óbvio. Porque eles colocam o vaso sanitário acima, porque pensa, o paciente tá lá assistindo jogos de futebol, e aí enche a bolsinha, e aí ele vai lá e tem que abaixar, entendeu? Então, tem no aeroporto também. Caramba, gente, que coisa importante. É importante. E isso, né, é importante até para os pacientes, e eu indico todos os pacientes que passam comigo, tal, procura na internet, sempre tem, às vezes um grupo, alguma coisa, o pessoal que, né, grupo de ostomizado, enfim, que eles se conversam, entrar em dá contato. dica pro outro. Eu acho que é fundamental, né? Tem uma paciente que ela ficou tão bem com a bolsinha, assim, salvou a vida dela, ela não quer mais tirar. E aí ela começou a fazer... porque a bolsinha que eles usam é de plástico, né? E ela começou a bordar a bolsinha. Caramba! Pra combinar com a roupa. Então, assim, eu acho isso importante, porque às vezes o paciente acha que não vai conseguir mais viver vida, com aquilo. acabou. E, independente de ser provisório ou não, assim, dá pra viver. Dá pra ir à praia, dá pra fazer tudo. E aquilo que eu falo, né, Pri? Você tem várias formas de encarar a sua vida, né? Eu, por exemplo, quero viver. Eu quero morrer com 137 anos. Tem paciente que não aceita. É igual na uro, você vê, tô com câncer de próstata, você vai operar, vai ficar com uma alta chance de disfunção erétil. Eu não quero operar, eu quero que deixe assim. Tá, não sei, gente. É o cartão de crédito que eu já falei várias vezes que Deus dá. Os pacientes com câncer coloretal, eles fazem radioquimioterapia? É só rádio? É só químio? Como é? Aí depende. Então, assim, o pessoal da saúde depende. fala depende toda hora. Coisa depende. Porque... Esses médicos, viu? Vai depender da localização do tumor. Então, se é no cólon, se é no reto, a região do cólon que vai depender. Depois da cirurgia, a gente faz a avaliação dos gânglios, né? Então, se tem comprometimento, né? Se tem disseminação à distância ou não. Então, se tem gânglio comprometido, se tem metástase, enfim, pulmonar, hepática. Normalmente, os cânceres de reto, quando a gente fala de radioterapia, é para câncer de reto. Responde mais. Ou só a rádio? Pela localização também, né? Tá. Mas assim, o quimio-rádio geralmente é no câncer de reto. Quimio-rádio reto. O câncer de cólon normalmente é cirurgia direta. É lógico que aí tem que ver se o paciente tem metástase ou não, né? Mas, no geral, o câncer de cólon a gente opera. E o câncer de reto, a gente avalia. Dependendo do tamanho, da extensão, da localização, a gente pode operar direto. Ou a gente pode fazer a quimio-radioterapia pré-operatória. Beleza. Já que ela é expert e referência em doença inflamatória intestinal, nós vamos explorar em relação a esse assunto. Aí vou ficar 3 horas aqui falando. Síndrome do cólon irritável. Mas é muito comum. Paciente fala, eu tenho colo irritável. Eu tenho colo irritável, eu tenho colo irritável. Eu falo pro pessoal, eu tenho cérebro irritável. Me irrita muita coisa. Tem mesmo. Mas eu quero saber do colo irritável. É comum, não é comum? Como que funciona? Fale tudo. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa deixar claro é: síndrome do intestino irritável é uma coisa, doença inflamatória é outra. Porque a doença inflamatória entra no Crohn e na retocolite. Que nós vamos falar também. Agora, o cólon irritável, hoje em dia é muito comum, todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Mas assim, aquela sensação de alteração do hábito intestinal, a gente pode ter
cólon irritável com diarreia, com constipação ou intercalando Nossa, os dois opostos. E aí é uma doença que a gente não vê nada. Então ele chega lá com diarreia, você vai investigar. E aí você faz um monte de exame e o paciente Nada, vem colono tudo normal, tudo normal. Mas ele tem o sintoma. E normalmente eles falam o quê? Quando eu tô estressado, quando eu tenho prova do Dr. Renato Chavasco lá na faculdade, entendeu? Quando eu passo por um estresse, término de namoro, e aí o paciente tem o Sempre sintoma. tem um desencadeante. Normalmente, sim. E aí, assim, a gente procura tratar como... você não tem, né, não é cirúrgico, nada disso. Então, você trata com orientação de dieta, atividade física. Tem algumas medicações que podem auxiliar também. Então, é uma ausência de diagnóstico? Não é uma ausência de diagnóstico, ele é um diagnóstico de exclusão. É. Porque, por exemplo, então aquele paciente, vamos lá, vamos colocar o paciente clássico para você. Oi, doutora, tudo bem? Aqui tá colono, normal, não tem nenhum parente com câncer, mas eu tenho diarreia com obstipação, muita dor. Tá vendo, doutora? Essa consulta é cara, o convênio não cobre. É bem assim. Meu Deus do céu. E aí tem outros exames que a gente faz também, né? Pra investigar outras causas de diarreia e tal. E aí, se tudo vier normal e ele tem mesmo esse histórico, aí a gente orienta. Eu normalmente oriento o nutricionista, a terapia vai bem, nem sempre ele aceita, mas a terapia vai bem. E tem algumas medicações que ajudam nisso também, né? Ele tem que tomar cuidado, por exemplo, com que tipo de alimento? Eu sempre oriento o paciente a prestar atenção. O que ele acha que piora o sintoma dele e tudo mais. Porque o que faz mal para mim pode não fazer mal para você. Então, um diáriozinho alimentar é legal. É legal. Por isso que eu acho que a nutricionista é fundamental. Porque, assim, eu tô lá para dar uma orientação por cima. Mas aí, o ideal é ele discutir isso com a nutricionista. Olha que importante que a Pri tá falando, porque nós já tivemos aqui a doutora Fernanda, nutricionista, falando. Então, ó, para você ver, né? Que o pessoal, às vezes, né? A gente escuta muito isso, né, Pri? Que médico é isso, que médico não tem, que médico... Aqui a gente já falou da importância de dentista, de ir ao dentista, a importância de fisioterapia. E agora, partiu da própria doutora Priscila falar da importância de procurar um nutricionista. Olha como que tudo ali, né? É que hoje em dia as pessoas acham que nutricionista é só para emagrecer, É só para emagrecer, né? Eu vou voltar um pouquinho ao câncer de intestino, porque eu esqueci de fazer uma pergunta. Tá. Existem, para próstata, você vai lá, pede o PSA. Não é marcador o PSA, mas é importante. Tem exames de sangue que a gente faz, os chamados marcadores, para ajudar no diagnóstico do câncer de colo retal? Marcador no câncer coloretal é mais para você fazer um acompanhamento. A gente tem o CEA, mas o CEA a gente não usa para diagnóstico. O CEA é CEA, C de casa, E de elefante, A de amor. Você não vai usar ele para diagnóstico, você vai usar ele para acompanhamento. Mas ajuda. Ajuda, porque, por exemplo, eu tenho um paciente que eu operei. Tá. E ele tá fazendo acompanhamento. A colono veio normal, a tomografia tá normal, e os exames de sangue estão bem, e de repente você colhe um exame de sangue, que é uma coisa tranquila, você vai lá O CEA é o exame de sangue, pessoal. Você tem um CEA aumentado. Aí você fala, putz, o que será que aconteceu? Lógico que tem outras coisas que podem aumentar o CEA, mas num paciente com histórico de câncer de intestino, você acende um alerta. Tá. Né? Mas não é para diagnóstico. O CEA não é para diagnóstico. O diagnóstico é a colonoscopia, que o pessoal adora. Não perca seu raciocínio. Você ainda não... Você não deu um like, né? Você acha isso engraçado? Você não dá o like. Por favor, dê um like nesse vídeo. Nosso patrocinador, compre o livro. A doutora Priscila vai ganhar esse livro, né? Netflix... Estamos em altas negociações. Aumenta mais um pouquinho de 4 milhões de dólares para 5 milhões de dólares que vocês fazem a série sobre o filme, sobre o livro, né? Muito bem, onde a gente estava mesmo? Não, tá aqui marcado. Eu tô falando isso para você que eu vou expor uma situação minha. Eu fui muito tempo tratado com síndrome do colo irritável. Não era difícil fazer um diagnóstico em mim de colo irritável. Quem te conhece? Mas... Há algum tempo atrás, o diagnóstico foi feito de intolerância à lactose.
E aí, é parecido? Ou os dois se confundem? Porque a intolerância à lactose, quando você ingere a lactose, você vai ter o sintoma. Não necessariamente se você passou por um estresse, por exemplo. Você tá lá com os residentes no Luzia, você se estressou. Os ex-residentes, então, foram os que deram mais trabalho para mim. Né? No passado. Doutor Felipe, né? Doutor Felipe, doutora Priscila, né? E, então, assim, geralmente a intolerância à lactose, o sintoma é quando você tem ingesta de lactose. E o colo irritável... Ou seja, você não passa nervoso, né? Você toma leite. Né? Você tem o fator desencadeante. Leite ou derivado, e aí, enfim, é um... O gozado que isso aí é... Mas você pode ter as duas coisas. Pode ter as duas coisas, mas daí... Olha, eu nem devia estar falando isso, porque quem não gosta de mim, vai, não vem com graça em trazer bolo pra eu comer, leite, querer me matar, tá? Porque não vem que eu não como. Fala mas, que mas era uma coisa assim... E eu não me tocava, né? Porque era uma coisa interessante, porque eu falava assim... Nossa, era comer um pedaço de queijo, era comer um negócio e passar mal. Passar mal, terrível. Mas é uma coisa importante que você falou, né? Que a consulta vai ser fundamental. Porque aí a gente consegue conversar e tirar todas as informações do paciente. Aí a gente já sabe mais ou menos para onde levar. E lógico, tem coisa que a gente precisa fazer exame mesmo. Não tem jeito, né? Para saber. Agora eu vou falar certo. Referência e doença inflamatória intestinal. Doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Só quem tá nos assistindo, sabe o que é ter essas duas doenças, né? E fala um pouco dessas duas doenças para nós, Pri. Porque eu já vi paciente com retocolite, uma situação bem complicada. Parece que tem um apresentador, né? Famoso aí. Não lembro, que tá com, acho que retocolite, doença de Crohn, né? Que também expôs a doença e tá ajudando muita gente. E aí? Então, são doenças... essas sim são que a gente considera de doença inflamatória, né? E elas são doenças autoimunes. Então, é o corpo do paciente que agride as células do intestino, né? Bem resumidamente, assim, né? E a gente pode ter o que a gente chama de manifestação extraintestinal, que não é a doença restrita ao intestino. Pode ter o corpo inteiro. Lesão de pele, dor articular, enfim, a parte oftalmológica também. Então, são várias coisas. E são doenças que não têm cura, então tem controle, né? E muitos pacientes fazem o diagnóstico por quê? Porque começa com o quadro de diarreia, de dor, de sangramento, de saída de muco nas Não é fezes. aquela simples síndrome do colo irritável. Isso, aí o paciente vai lá e fala assim, será que eu tenho intolerância à lactose e tal? E aí você vai investigar e você encontra essas doenças. E assim, são doenças que também estão aumentando, né? Tem a questão é que dá muito em pacientes jovens, então a gente tem 2 picos, né? Pacientes jovens, segunda década de vida, então... Nossa! É complicado mesmo. Tem componente nervoso, psicológico? Às vezes, a causa da doença, não. Na verdade, a causa é multifatorial, né? Então, o paciente tem que ter uma predisposição genética, tá num certo meio ali para desenvolver a doença. Mas, assim, o que às vezes acontece o paciente passa por o paciente está controladinho, tratando, tal. O paciente passa por um período de estresse, ele acaba tendo ali pode ajudar a piorar isso daí. E qual a diferença entre doença de Crohn e retocolite? É a localização. Então, a doença de Crohn, ela pode acometer todo o trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus, né? Pegando estômago, duodeno, intestino delgado e cólon. E a região perianal, né? Então... pode cursar com plicoma, fístula, úlceras na região. E a retocolite é restrita ao intestino grosso. Então, ela é restrita ao cólon, né? Em relação à agressividade, as duas são parecidas? As duas... Tem gente que tende a pensar que o Crohn, por acometer mais coisa, ele pode ser mais complicado, né? Mais agressivo. Mas a retocolite, quando quer, ela judia bem do paciente. E tem crises essas doenças, não tem? Tem crises, Eu já vi um rapaz de 20 anos com retocolite ulcerativa extremamente magro, debilitado, não conseguia nem andar. Porque o paciente tem a mucosa do intestino inflamada. Então, não absorve nutriente, não absorve água, perde sangue, né? E aí, você tem um paciente que não consegue comer, porque esses pacientes, quando eles estão em crise, eles vão 20 vezes no banheiro por dia.
Então, assim, como que você come? Você tem que comer sentado no vaso sanitário, né? Porque Nossa você Senhora. come e evacua. E é diarreia, e é sangue, e é muco. Então, assim... Complicação social, É, profissional é, disso, muito grande. E tem remédios para essas doenças que o SUS fornece, que são caros, não tem? Tem. São os imunobiológicos. Tem Tá. os imunossupressores, tem o corticoide, a gente tem outras medicações, né? Comprimidos, e a gente tem os imunobiológicos, que são os injetáveis. O SUS fornece. O SUS fornece tanto algumas opções de comprimido e algumas opções dos biológicos. O SUS fornece. E chega a situação em que tem que operar para tirar uma parte, porque vamos raciocinar, o leigo tá raciocinando. Ué, se eu tenho a retocolite no intestino grosso, não basta eu tirar o intestino grosso? Um período aí acharam que sim, que você tira o intestino grosso e você vai resolver Acabou o problema. O problema é que você tem que tirar todo o intestino grosso, e você tem que tirar o reto, e aí você faz uma... Fazer colostomia? Aí você faz a ileostomia, só que aí você tem que fazer uma cirurgia, que você liga o ilho, né, que é o intestino delgado, você liga ele lá no ânus, aí você faz cirurgia de bolsa ileal, aí você faz uma ileostomia definitiva e depois reverte. Mas assim, pensa, ele não tem mais aonde armazenar as fezes. Então, ele vai... É lógico que muitos pacientes, por um período de tempo, ficam bem. Mesmo tendo diarreia para o resto da vida, eles não têm mais aqueles 20 episódios, Sim. né? Mas tem outras questões. E assim, muitos pacientes evoluem com inflamação naquela região onde você fez a costura, né, da bolsa ileal. O paciente, às vezes, tem as manifestações extraintestinais, entendeu? Então, assim... Não é tão, né, simples. Uma época acharam que sim, e hoje já se sabe que não. E tá bem... Perdão, desculpa te interromper, mas o tratamento tem coisa nova para isso? Direto, sempre tem. Essa questão dos biológicos evolui muito rápido, né? E tem muita medicação que usa para reumato, tal, que tá trazendo para as doenças intestinais. E você falou da cirurgia, com esses tratamentos biológicos, diminuiu muito o número de cirurgia, né? Tá. Porque antigamente não tinha tantas opções, e a gente tem alguns comprimidos que não fazem efeito para todo tipo de doença, então... E para Crohn, como vai fazer? Você vai tirar tudo? Não tem como? Algumas localizações de Crohn, por exemplo, no ilho terminal, às vezes você opera, o paciente fica bem, fica um tempo bom sem ter sintoma. Mas aí é aquela coisa, depende. E o intestino é a consequência, né? A doença é autoimune. Não tem jeito, né? Puxa vida, hein? Que coisa. E tem o Maio Roxo, que é o mês de visibilidade das doenças inflamatórias intestinais. Aí você pode chamar a gente para falar do de doença inflamatória em maio. Vou trazer você e o Felipe, o Dr. Felipe aqui, né? Outro assunto. Nossa, é tanto assunto falar com a Priscila aqui que vou te contar. Diverticulite. Eu já vi pacientes, eu tenho diverticulite, pacientes que foram para UTI, chegou lá com a hemoglobina, que vê a anemia de 5, tomou várias bolsas de sangue. Meu Deus do céu, é uma coisa complicada de diverticulite, não é? Então, na verdade, o que a gente tem que diferenciar? O divertículo, a diverticulose da diverticulite, porque a diverticulite é uma complicação, né? Então, é uma inflamação ali daquele divertículo. E o que é o divertículo? O divertículo é um sinal de que a gente tá ficando velho também, no intestino, né? Notícia boa. Não basta ruga no rosto, entendeu? Não tem botox no intestino? Nossa. Ele é uma... Tem no ânus, você sabe, né? No ânus tem. Tem no escroto. Então... a gente tem os divertículos, eles são uma fraqueza na parede do intestino, né? E aí, a gente tem... geralmente em pacientes que já têm mais idade, em pacientes constipados, né? E aí, quando ele complica, ele pode complicar ou com uma inflamação ou com sangramento. Tá? Então, quando a gente tem uma inflamação, às vezes tem paciente que fica bem se você muda o hábito de vida, atividade física, perde peso. Tá relacionado com alimentação também. Mas, às vezes, tem os casos que precisa operar, que já faz uma diverticulite, um caso mais grave, com abscesso e, enfim, perfuração. E é mais lado direito? Esquerdo. Esquerdo. O lugar mais comum é o sigmoide. Você pode ter em todo o intestino grosso,
Reto não, só o colo. Só o colo. Mas o lugar mais comum é o sigmoide. E interessante, pessoal, que tem na prática cirúrgica, a gente fala dor no lado direito, apendicite. Dor igual apendicite do lado esquerdo, diverticulite, né? Nossa, eu conheço uma pessoa, Pri, que precisou fazer colostomia na diverticulite. Tão complicado que foi. E tem um amigo médico que faleceu por causa de diverticulite, de complicações pós-operatórias. Nossa, complicado a diverticulite, né? Hemorroida. Doutor Renato, estou com hemorroida. O que eu faço? Vai procurar a doutora Priscila. Mas o senhor não faz exame de toque? Não, meu filho. Faça exame de toque para ver a próstata. Hemorroida. Hemorroida. E aí? E aí? E aí? Bom, vamos lá. Hemorroida. Então, a gente tem a hemorroida, que a hemorroida em si todo mundo tem. Porque ela faz parte da anatomia do canal anal, né? Sim. Que são os coxins hemorroidários. Inclusive, eles têm uma contribuição na continência, Mas a doença hemorroidária, daí não é todo mundo que tem. A maioria, um dia talvez tenha. Sim. Mas, então é quando a gente tem o paciente que, geralmente, né? Paciente constipado, com predisposição familiar, paciente que fica ali 10 minutos assistindo, pode deixar no vaso sanitário enquanto vai no banheiro. Que absurdo. Alimentação. Jogando Candy Crush também? Também. Que absurdo. Vai no banheiro, faz o que você tem que fazer, entendeu? Não usa papel higiênico, depois você vai assistir o Pode Deixar. Ou jogar o Candy Crush. Nossa, gente, que coisa, hein? Então, assim, aí o paciente vai ter uma série de sintomas. Então, ele pode ter dor, pode ter sangramento, pode ter coceira, pode ter muco ali naquela região, pode ter aquela sensação de que tem uma bolota ali, um caroço, um excesso de pele, então... E quando a hemorroida deve ser operada? Eu aprendi com a minha chefe que, assim, quem vai indicar a cirurgia é o paciente. Então, a gente tem, às vezes, paciente que vem com aquela hemorroida gigantesca, que você fala, meu Deus, como ele vive com isso? E ele, não, tô de boa, não quero fazer nada, aprendi a conviver, não uso mais papel, uso pomadinha à noite e beleza. E aquele outro paciente que tem ali uma pelinha pequenininha ali, ou teve um episódio de trombose hemorroidária e fala, não, preciso tirar isso porque foi muito ruim, sofri. Então, assim, hemorroida não vira câncer. Depende, né? também. É importante a gente falar isso porque tem muito paciente que acha. Então, vai do sintoma do paciente, né? A gente tem hoje em dia várias técnicas cirúrgicas, várias formas de tratar. E assim, a gente tem que conversar com o paciente. Isso te incomoda? Incomoda porque sangra. Incomoda porque coça, porque, né, não consigo fazer a higiene adequada. Às vezes o paciente limpa e por conta da hemorroida, a higiene não consegue ficar adequada. Ele, 2, 3 horas depois, vai no banheiro, passa o papel, tá sujo de novo. Não é porque ele é porco, é porque tem essa dificuldade mesmo. Tem cirurgia ambulatorial que coloca um tipo de um elastiquinho na hemorroida? Ligadura elástica. Obviamente não são todos os casos. Não são todos os casos. Só para hemorroida interna e até um certo grau. Sem anestesia, nada? Sem anestesia. Porque acima da linha pectínea, você passa o anoscópio, acima da linha pectínea, que é a região que separa, né? O reto ali, começa o canal anal, a gente não tem... Inervação. Você não vai sentir dor. Então, a gente passa o anoscópio, é tipo uma arminha, assim. Aí você põe o elástico. A hemorroida vai lá onde que ela afina, no colo e pá. Rapaz. Mas isso você não pode fazer para uma hemorroida externa, porque a hemorroida externa dói muito. Não se deve usar papel higiênico. O ideal que não. O ideal que você lave. Até a gente orienta, às vezes, um lencinho umedecido. Não. Mas... Uma pessoa normal. O ideal Porque eu escutei um prócto aí, eu acho que vi no Instagram midiático aí, dizendo que é proibido usar papel higiênico. A gente orienta que não. Tem um chefe lá da residência de cirurgia que uma vez falou assim, eu nunca esqueci, ele falou, se você sujar sua mão de cocô, você vai só passar um papelzinho? Não, você vai lavar com água, sabão. Então, o ânus é a mesma coisa. Então, assim, é uma questão de higiene, uma questão de paciente que tem hemorroida, você vai ficar aquele atrito do papel, por mais que seja um papel
folha tripla. Supreme tripla folhas. O ideal é que você lave. Mas- É lógico que às vezes a pessoa tá no trabalho, isso que eu na ia casa de falar. alguém. Então, por isso que a gente tem que, né, ser maleável. Lenço umedecido. É melhor do que o papel. É porque eu fico falando, a pessoa trabalha das 7 da manhã no mesmo lugar. Sim. Não tem chuveirinho para ele Não tem limpar. como, Eu vi uma vez também, uma pessoa me falou, você me corrige se eu estiver errado. Ele falou que a gente sentar no vaso para evacuar tá errado. Ele falou que tem que ter um apoio no pé, Um apoio, um banquinho, né? pra elevar. Levar o pé. Porque aí você muda a angulação do reto e a evacuação ela sai com mais facilidade. Eu indico isso para alguns pacientes também Mas que têm dificuldade de A evacuar. altura do banco, essas coisas. É um banquinho. Você tem que erguer só um pouquinho a perna, tipo. Então a pessoa Tem, não. inclusive, às vezes você vai em congresso e tal, até tem, Tem- assim. Então quer dizer que não pode ficar no vaso quando for evacuar muito tempo Ah, não, vendo não o pode. celular. Não. Nem leva para não passar Porque à eu tenho vontade, esse problema entendeu? também. Ainda bem que eu não tenho É. esse problema. Fissura anal. Fissura anal. É um diagnóstico diferencial de hemorroida, né? Então, assim, os sintomas são um pouco parecidos. Pode dar dor, pode dar sangramento. Geralmente é por atrito ali, por trauma da região. Dói né? demais. Dói demais, dói demais. E geralmente é um trauma na região que abre um corte. E aí, assim, a dor, ela deixa a região muito tensa. E aí, essa tensão, às vezes, não permite que a fissura cicatrize. Então, aí você pode cronificar uma coisa que, às vezes, até caso de cirurgia, algum tratamento mais... Que a pomada só não vai resolver, entendeu? É diferente, ele chega pra você reclamando de... Porque hemorroida normalmente não chega reclamando de dor, né? Às vezes sim, dependendo da hemorroida. Hemorroida externa, hemorroida com trombose, né? Que é quando fica preso um coágulo dentro da hemorroida. Aí dói. Mas a fissura, geralmente é dor e sangramento. E principalmente Dói ao evacuar. bastante com a evacuar, né? É. E normalmente que tem intestino preso. Pode acontecer em todo mundo, mas assim, quando as fezes endurecidas passam, é mais fácil de ter esse trauma, né? Esse machucado aí. Números da Mega Sena da virada. 5, 17, 32, 42, 50. Falei todos? Falta um. Falta não sei, 28. 28. Bom, ufa, pessoal, a gente falou aqui com a Pri de absolutamente coisas importantíssimas, né? Eu sempre termino pedindo pro entrevistador, de tudo que ele falou, deixar uma mensagem para a pessoa que está nos assistindo. Tem muito médico, dentista, mas tem muita gente leiga que quer saber, que quer aprender. Olhando para a câmera da verdade, o que você deixaria de mensagem da sua área para uma pessoa leiga que está nos assistindo? Olha para lá, valendo! Bom, gente, eu acho que a questão principal, né, seria o câncer de intestino, porque é uma coisa que hoje está aumentando muito, principalmente pacientes jovens, e não dá sintoma, não dá sinal nenhum. Então, a gente tem formas de prevenir isso, né? E a colonoscopia é um exame que, apesar de muita gente ter medo, é um exame que funciona nessa prevenção, né? Então, se você tem acima de 45 anos, tem um histórico importante na família, ou se você percebe alguma alteração do hábito intestinal, alguma diferença, procura o médico, procura o coloprocto, ou às vezes, né, não sabe quem procurar, vai no seu médico clínico ou ginecologista de confiança para conversar sobre o assunto, que é um assunto importante e a gente tem como resolver, principalmente se ele pego no começo. Eu não vou repetir esses números da Mega Sena aqui. Eu vou jogar esses números. Vai que eu ganho isso daqui. Ganhei 600 milhões de reais. Já pensou? Meu Deus Aí do céu. você divide Eu comigo, vou né? dividindo, você não vai lembrar dos números. Bom, Pri, Você muito... tá gravado? É verdade. Pessoal, corta essa parte dos números, por favor. Pri, muito obrigado pela sua presença, né? Foi fundamental aqui, acho que a gente ajudou muita gente a tirar dúvidas, né? Principalmente em relação ao câncer de intestino. Pessoal, muito obrigado. Pode deixar. Pode deixar. Vem ser diferente com a gente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada.